Olá! Este vídeo foi feito estudando o livro de William Davis, Barriga de Trigo e muitos outros artigos acadêmicos do Google. Desta forma, pedimos que, se você gostar do vídeo, nos dê o seu like, pois isso nos incentiva a criar outros vídeos com informações importantes para você no nosso canal. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Vamos ao vídeo. Este vídeo foi feito baseando-se no livro de William Davis, Barriga de Trigo, e pesquisas de artigos acadêmicos do Google. Nossa intenção é dar um panorama geral sobre a atuação do glúten no organismo, salvando-se as contradições que envolvem o assunto. Segundo os estudos de William Davis, e não é possível negar, a obesidade e inúmeras doenças advindas dela que assolam as sociedades modernas estão inteiramente ligadas ao consumo de trigo em todas as variações dos inúmeros alimentos que se produz com ele. No entanto, a pergunta que se faz é: então por que essa planta aparentemente benigna que sustentou gerações de seres humanos, de repente se voltou contra nós? Para começar, não se trata do mesmo cereal que os nossos antepassados moíam para fazer o pão de cada dia. Ao longo dos séculos, a evolução natural do trigo ocorreu apenas discretamente, mas, nos últimos 50 anos, sob a influência de cientistas agrícolas, ele sofreu mudanças drásticas. Para tornar a planta resistente a determinadas condições ambientais, como a seca, os organismos patogênicos, fungos, linhagens de trigo sofreram hibridização e cruzamentos e introgressão. Mas as mudanças genéticas foram introduzidas principalmente com o objetivo de aumentar a produção por área cultivada. A produção média de uma fazenda moderna norte-americana é mais de 10 vezes maior que a de fazendas de um século atrás. Passos tão gigantescos na produção de trigo exigiram uma mudança drástica no código genético da planta, o que inclui a substituição de altivas ondas trigueiras pelo rígido trigal anão atual, de elevada produtividade e não mais que 45 centímetros de altura. Mudanças genéticas dessa natureza tiveram seu preço. William Davis faz uma retrospectiva importante da história do grão, explicando inclusive os cruzamentos genéticos sofridos pelo trigo original Acorn com outras gramíneas, como a Agelopes speltoides, resultando no trigo Emmer, que resistiu até o alvorecer do Império Romano. Posteriormente, o trigo Emmer, Triticum turgidum, cruzou-se naturalmente com outra gramínea, Triticum tauchi, gerando o Triticum aestivum ancestral. Este, por ter maior produtividade e ser mais adequado à panificação, foi aos poucos tomando lugar dos seus antepassados, os grãos Acorn e Emmer, permanecendo dessa forma ao longo de muitos séculos. Quando, 8.500 a.C., os natufianos colhiam o trigo Acorn como complementação de sua alimentação à base de carnes e frutas, passaram a armazenar o trigo e semeá-lo, diminuindo a necessidade do nomadismo, passando o trigo a ser a base da sua alimentação. Este fato assinala o início do cultivo do trigo. Dessa época até o século XIX, o trigo sofreu poucas modificações. O que começou com o Acorn passou à espécime conhecida como Emmer, seguida pela espécie cultivada Triticum aestivum, sofrendo apenas algumas modificações, pequenas e irregulares, até a primeira metade do século XX. A partir de então, a moagem de trigo passa a ser mecanizada, produzindo uma farinha mais fina, cuja composição básica ainda não se alterara. Tudo isso acabou a partir da segunda metade do
século XX, quando uma revolução nos métodos de hibridização transformou o cereal. Levando-se em conta que essas mudanças não foram por meio de forças como secas ou doenças, mas como fruto da intervenção humana, o trigo transformou-se em algo totalmente singular e diferente, quase irreconhecível se comparado ao original, desenvolvendo mais de 25 mil variedades, praticamente todas resultantes da intervenção humana. O resultado disso é que um pão, biscoito ou qualquer alimento à base de trigo hoje é completamente diferente dos seus equivalentes há 1000 anos atrás, ainda que tenham o mesmo sabor, a mesma aparência. As delícias que comemos hoje não representam o trigo realmente, mas um produto resultante de inúmeras pesquisas genéticas realizadas na segunda metade do século XX, das quais resultou o trigo moderno. Isso porque os grãos são bioquimicamente diferentes, e pequenas mudanças na estrutura da proteína do trigo podem significar a diferença entre uma resposta imunológica devastadora a essas proteínas, onde se conclui que as mudanças no trigo moderno, que datam não mais do que 50 anos atrás, e tantas modificações genéticas do grão e o incentivo do seu consumo por interesses econômicos, explicam por que mulheres geralmente pesavam 49 a 52 quilos e homens de 67 a 75 quilos, pessoas sedentárias e magras da década de 50 e pessoas obesas da atualidade, inclusive pessoas que praticam esportes. Hoje carregamos 25, 30, 90 quilos a mais. O trigo, na realidade, é um alimento quase único, por seus poderosos efeitos sobre o sistema nervoso central. Se não considerarmos as substâncias inebriantes como o etanol, presentes nas bebidas alcoólicas, o trigo é dos poucos alimentos que conseguem alterar o comportamento, provocar prazer e gerar uma síndrome de abstinência ao ser eliminado da dieta. É assim que funciona seu cérebro sob o efeito do trigo. A digestão libera compostos semelhantes à morfina que se ligam aos receptores opiáceos do cérebro. Isso induz uma espécie de recompensa, uma leve euforia. Quando o cérebro é bloqueado destes compostos e não se consome nenhum alimento gerador de exorfina, algumas pessoas experimentam sintomas de abstinência desagradáveis. Quando o pão ou outros produtos do trigo chegam ao ácido clorídrico do estômago, a quebra do glúten transforma-se numa mistura de polipeptídeos. Descobriu-se que esses polipeptídeos têm a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, que separa a corrente sanguínea do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é altamente sensível à larga variedade de substâncias que têm acesso ao sangue, algumas das quais podem provocar efeitos indesejáveis caso penetrem em alguma parte deste órgão, como a amígdala, o hipocampo, o córtex cerebral ou outras estruturas. Uma vez dentro do cérebro, os polipeptídeos ligam-se aos receptores de morfina, exatamente os mesmos que se ligam às drogas opiáceas. A doutora Christine Zildro e seus colaboradores chamaram estes polipeptídeos de exorfinas, uma abreviatura para compostos exógenos semelhantes à morfina. O mais importante dos polipeptídeos que cruzaram a barreira hematoencefálica foi chamada por eles de gluteomorfina, o composto semelhante à morfina derivado do glúten. O trigo comum, ao ser digerido, libera polipeptídeos que têm a capacidade de penetrar no cérebro e ligar-se a receptores opiáceos. A ação dos polipeptídeos derivados do trigo, chamadas exorfinas, como as gluteomorfinas, podem ser bloqueadas por drogas bloqueadoras de opiáceos.
a naloxona e a naldrexona. Quando administradas em pessoas normais ou pessoas que não conseguem controlar o apetite, as drogas bloqueadoras de opiáceos provocam a redução do apetite, convulsões alimentares e da ingestão de calorias, tanto quanto provocam desânimo e parecem ter efeito particularmente específico sobre os produtos que contêm trigo. Na realidade, o trigo é um estimulante do apetite. Ele faz você querer cada vez mais. Biscoitos, pães, refrigerantes. Para algumas pessoas, o trigo é uma droga, ou pelo menos provoca efeitos neurológicos específicos semelhantes aos produzidos por drogas e que podem ser neutralizados quando usados com medicamentos usados para combater os efeitos de narcóticos. O que acontecerá se, em vez de bloquear quimicamente o efeito do trigo no cérebro, você simplesmente eliminar completamente o trigo da dieta, desde que você consiga tolerar os sintomas de abstinência que, apesar de desagradáveis, são geralmente inofensivos. A fome e a compulsão diminuem. Diminui a ingestão de calorias, o ânimo e o bem-estar melhoram e os quilos em excesso vão embora. Quando entendemos que o trigo e as exofinas derivadas do glúten têm potencial de gerar euforia e comportamento dependente e estimular o apetite, temos um meio poderoso para controlar o peso. A maior prova de que o ser humano não se adaptou ao trigo é a doença celíaca, o comprometimento da saúde do intestino delgado pelo glúten do trigo. Os primeiros relatos sobre os sintomas da doença celíaca foram feitos pelo médico grego Areteus 100 anos depois de Cristo. No entanto, a associação destes sintomas com o consumo do trigo deu-se somente em 1953 pelo Dr. Willem Karel Dick, pediatra holandês, que observou a melhora de um paciente ao ser retirado o trigo da sua alimentação. A partir de então, foi feito um estudo meticuloso onde se começou a compreender como o glúten está relacionado com todos estes sintomas. O número de celíacos tem aumentado desde os primeiros relatos antigos, reflexo das modificações pelas quais o trigo tem passado. A doença celíaca é o mais alto grau de intolerância ao trigo. Os doentes são incapazes de tolerar o glúten, mesmo em pequenas quantidades, pois a barreira delicada do seu intestino delgado, que separa a matéria fecal do resto do corpo, entrará em colapso. Isso porque a alergia à glutenina e gliadina destroem as vilosidades do intestino. Desta forma, prejudica a absorção de nutrientes fundamentais para a saúde. Essa incapacidade de absorver os nutrientes leva a deficiências nutricionais severas, como carências de proteínas, ácidos graxos, vitaminas B, D, E, K, folato, ferro, zinco, etc. Ao mesmo tempo, torna o intestino permeável e a possibilidade de penetração de todo tipo de moléculas nocivas na corrente sanguínea, o que pode resultar em transtornos autoimunes como tireoidite e artrite reumatoide. A presença de cólicas, diarreias, perda de peso e eliminação de fezes amareladas com excesso de gorduras não digeridas. Muitas pessoas não sabem que têm a doença celíaca, porque enquanto 50% dos doentes sentem os sintomas clássicos da perda de peso, cólicas e diarreias, outra parcela considerável destes doentes tem anemia, artrite, enxaqueca, sintomas neurológicos, infertilidade, depressão, fadiga crônica e outros sintomas que aparentemente não têm nada a ver com a doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca se dá por exames de sangue, onde as amostras contenham os anticorpos antigliadina, antitransglutaminase, antiendomísio, HLA-DQ2, HLA-DQ8, exame de tolerância retal e biópsia do intestino delgado.
Conclusão. Segundo tudo que foi mostrado no vídeo, William Davis fez um estudo sério em cima do assunto trigo, por ser um médico e estudioso do assunto. Compilou também trabalhos de outras autoridades médicas, provando o efeito do trigo no organismo de pessoas celíacas com alergia e intolerância a glúten e de pessoas que não têm intolerância a glúten. Cabe, portanto, a cada um fazer o que melhor atenda à sua saúde. Apesar de todo o estudo, muitas autoridades médicas e da nutrição afirmam que não é necessário cortar o trigo e o glúten da dieta para as pessoas que não são celíacas ou que não possuem intolerância a glúten. Pensamos que, se tudo está provado, se o estudo feito por William Davis e demais autoridades médicas que entendem tanto quanto do assunto condenam os efeitos do trigo no organismo, o mais importante a fazer é, no mínimo, dosar, porque está provado que o alto consumo de trigo interfere e influencia de forma negativa a saúde. Muito obrigado por sua atenção.